E aí, turma, de volta aqui. Pessoal, a gente vem falando de 3 aulas para cá, mais ou menos, sobre Data Class, e eu não falei ainda o que era Data Class, tá? Porque a ideia aqui, turma, vocês vão entender hoje, tá? Hoje a gente finaliza. A ideia foi mostrar para vocês um processo inverso. A gente viu como é que implementam um equals, um hashcode, um toString, uns operators aqui de components, para poder fazer a desestruturação, né? Ó, pegar 2 variáveis ao mesmo tempo e já receber os valores de uma classe, né? De acordo com o que está sendo colocado dentro da classe. Muito bem, e hoje a gente vai terminar o último conceito copy, que é bem simples, e na sequência a gente vai estudar Data Class hoje, tá? Então vocês vão ver que foi muito bom ter feito esse processo inverso aqui. Primeiro entender as funções que o Data Class vai abstrair, para depois aplicar o Data Class. Quem não assistiu, hoje fica sem sentido, tá? A gente precisa assistir a 3 aulas atrás para entender cada função dessa que foi implementada para de fato fazer sentido o Data Class, beleza? Bom, vamos lá. Falta só o copy agora, né? Beleza, vamos fazer o copy então. Copy é uma função, turma, que vai fazer uma cópia de um objeto e vai permitir, inclusive, que eu consiga alterar ou um atributo, 2 ou todos os atributos. A ideia do copy é criar uma imutabilidade. Quando minha aplicação começa e eu crio um objeto, esse objeto não pode mais ser alterado durante a vida útil dele. Então, se eu preciso criar um objeto e preciso alterar qualquer informação desse objeto, eu faço uma cópia dele para preservar a original e trabalho essa alteração em uma cópia, tá? Muito bem, vamos criar essa função, né? Também aqui embaixo. Essa função não é um override, tá? Essa função não vai ser uma sobrescrita que já exista, porém o Data Class também traz ela. Eu vou fazer a minha implementação aqui, vou criar uma função e vou chamar de copy para mostrar a vocês o que o Data Class de fato vai fazer. Então eu tenho uma função copy que vai receber os meus atributos, e os meus atributos aqui eu tenho um nome, e que se eu não passar o nome por default, ele vai pegar o próprio nome, o valor do nome que está no objeto em questão, nome. E eu tenho também um sobrenome que eu vou receber, né, do tipo string, e se eu também não passar esse sobrenome, eu quero que ele pegue o mesmo sobrenome, o mesmo valor do sobrenome do objeto que a gente está fazendo a cópia, tá? E esse cara eu vou devolver, né, quando eu chamar essa função copy, ele vai devolver a própria pessoa criada. Então ele devolve aqui, ó, a instância de uma pessoa com os valores que chegaram aqui nos parâmetros, ou que chegou no parâmetro, ou que se eu não passei, o próprio valor do objeto em questão. Então nome é igual a nome e sobrenome igual a sobrenome, tá? Beleza, feito isso aqui. Poderia fazer de outro jeito? Claro, eu poderia usar o tipo aqui pessoa, ó, pessoa, se quem gostar mais de fazer dessa forma, né? Colocar aqui as minhas chaves e colocar a palavra return aqui, ó, não tem problema, tá? Esse formato de fazer especificando o retorno e colocando as chaves, que é o corpo da minha função, não tem problema. Tanto assim como igualdade direto para a pessoa é a mesma coisa, tá bom? O fato é que nós criamos uma função chamada copy. Como é que eu uso esse cara? Assim, ó, lá na minha função main, imagine que eu tenho uma P2 aqui, que seria uma P2, que será cópia de P1, né? Então eu vou dizer que P2 é igual a P1, vou chamar o objeto que eu quero copiar, e para chamar a função eu vou usar o operador, ó, ponto. E aí eu uso copy. Se eu fizer só dessa maneira aqui, turma, e eu quiser imprimir o P2, por exemplo, já vai funcionar, porque ele está chamando o P1 e pegando a função copy, que nada mais é, ó, do que nome e sobrenome, e quando eu não passo nada, como aconteceu de não passar nada, ele já pega o próprio valor do objeto. Então ele já vai pegar aqui, se eu não passei nada, nome é Edu e sobrenome é Albuquerque. Mandar imprimir aqui para a gente perceber isso, ó. Deixa rodar aqui, vai aparecer para a gente exatamente esse nome e o sobrenome, tá? Beleza? Aqui embaixo, ó, nome Edu, sobrenome Albuquerque. Esse nome e esse sobrenome apareceu porque no método que eu criei aqui, ó, o toString, eu mandei ele colocar nome, mandei ele colocar sobrenome, aulas passadas, tá? Beleza, então vi que a minha cópia aqui funciona. E se eu quisesse trocar o nome? Não tem problema, ó. Se eu colocar aqui
troque para mim o nome, eu vou dar um outro valor para a variável nome, né? Coloque agora Eduardo, né? Não só Edu. Rodar a aplicação novamente para a gente ver e percebam que o nome que era Edu aqui embaixo, né? Esse nome agora vai ser Eduardo, ó, nome Eduardo e sobrenome Albuquerque. Beleza? Então, com essa última implementação, turma, a gente encerra a questão do Data Class, né? Mas o que seria o Data Class, então? Vamos lá. Ó, eu vou comentar, turma, tudo isso aqui, ó, daqui até aqui embaixo, todas as implementações que nós fizemos, eu vou comentar, tá? Eu vou comentar para evitar existir. Percebam que agora ficou cinza, né? Essa função não existe mais. Aqui em cima vai começar a dar erro, porque copy, não existe copy, então como é que eu vou imprimir P2 se tem um erro aqui? Não existe desestruturação mais, ó, porque eu não tenho mais o operator aqui embaixo. Então, na hora que eu comento, a minha classe perde esses carinhas aqui. E foi proposital mesmo, é para perder. Sabe por quê? Porque eu percebi que algumas pessoas ficaram preocupadas realmente em decorar tudo isso. Tá? Como é que eu vou fazer toString? Não vou lembrar disso, hashcode, esses operators, só que não precisa, tá? Ó, vou colocar só um parênteses aqui, porque eu comentei essa linha de baixo, pegou o parênteses dele aqui embaixo, tá? É só para eu preciso desse parênteses para fechar o meu construtor primário, beleza? Então eu não preciso decorar isso, turma, porque o Kotlin trouxe pra gente, deixa eu só tirar esse cara aqui também, o Kotlin trouxe pra gente o Data Class. Pronto, acabei de explicar o Data Class para vocês, tá vendo? Então nós fizemos um processo inverso de conhecimento, de aprendizado, onde eu primeiro mostrei diversas funções para vocês, né? Gerou até uma certa ansiedade, que como é que eu vou decorar tudo isso, e agora eu estou dizendo a vocês que basta colocar um data, a palavrinha data antes do class, né? E você tem tudo isso já implementado pela própria linguagem. Eu não preciso fazer mais nada disso e vai funcionar do mesmo jeito. Perceba aqui, está do mesmo jeito. Eu não terei o código da execução minha aqui, ó. P1 continua sendo copy, recebeu outro valor, posso imprimir. A desestruturação funcionou também super bem. Vou dar um play aqui. Percebam que não vai mudar em nada, a não ser o toString, tá? Vamos ver aqui embaixo, aparecendo aqui embaixo. Vocês vão perceber que a formatação do toString é que mudou um pouco, ó, mas ficou com o sobrenome, ficou com o nome mostrando os valores, tá? E só mudou porque a minha implementação do toString foi um pouco diferente, né? Eu falei que quando ele fosse imprimir, colocasse nome, 2 pontos e o nome, sobrenome, 2 pontos e o sobrenome em linhas separadas. E a implementação default do Data Class é exatamente essa, usando o nome da classe e nesse formato. Aí pode até surgir uma dúvida, tá, professor, mas eu quero sobrescrever, por exemplo, o toString para ficar como essa que nós fizemos aqui. Eu posso fazer isso? Claro. Vou só tirar daqui, tá? Para fazer novamente aqui em cima. Do mesmo jeito, ó. Posso fazer isso aqui, vou descomentar. Eu errei tudo aqui, calma. Deixa eu fazer aqui, tirar o comentário desses caras aqui. Ficou um a mais aqui, não. Beleza, tá. E eu estou sobrescrevendo, turma. Então agora eu sei que o Data Class já traz isso para mim, já traz. Mas na hora que eu sobrescrever com outro formato, não tem problema, tá? Quando eu rodar agora, vai aparecer, ao invés de aparecer pessoa, vai aparecer exatamente a formatação que eu criei no toString, ó, nome e pessoa. Então, turma, Data Class nada mais é do que isso, tá? Ele faz uma abstração já dessas funções que são essenciais para o dia a dia da gente e sem eu precisar colocar o nosso código lá, sem precisar colocar a mão lá dentro, tá? Então, realmente não se preocupem com tanto código, mas eu achei que a pegada foi interessante, fazer de trás para frente, porque trouxe mais conhecimento para vocês. E Data Class agora está bem simples, né? Basta colocar nesse formato aqui e você já tem uma classe criada e com vários recursos internos aí. Ela é bem mais rica do que uma classe sem ser Data Class, né? Beleza? Abraço e na próxima aula a gente continua ainda mais falando sobre orientação a objeto.